Olá a todos, bem-vindos a mais um vídeo. Hoje é um vídeo assim rapidinho porque o Lightroom, ou o pessoal da Adobe, lançou um novo update e desta vez foi um update mesmo porreiro, pelo menos da maneira que eu uso o Lightroom, e acho que vocês também vão gostar. E eu gosto do pessoal da Adobe, especialmente o Lightroom, porque mandam assim updates tipo com funcionalidades novas com AI e não dizem a ninguém. Portanto, vamos a isto. Ora bem, o que é que aconteceu hoje? Hoje saiu um update da Adobe, como eu já disse, da Adobe Lightroom, melhor dizendo, e meteram aqui umas coisas novas. Portanto, vamos aqui ver os dois, um para infinitos, um para coisa. O que é que a Adobe fez, se funciona, se não funciona. Eu vou ser muito honesto, eu sei o que é que saiu no update, eu li o changelog, mas não usei. Portanto, a primeira vez que vou usar vai ser com vocês a olhar para mim e eu a olhar para o ecrã e o ecrã a gravar, que é para depois vocês verem. Portanto, temos aqui o triângulo das Bermudas. Portanto, ora bem, já devem estar a ver o meu ecrã e, como tal, tenho aqui 3 fotos que eu escolhi e já vos vou explicar porquê. Primeiro tenho uma foto minha, tão lindo que ele é, não é? Tenho uma foto minha e eu já vos vou explicar porquê. Porque algumas novidades incluem reconhecimento de partes humanas, digamos assim, partes especialmente masculinas. E não estou a ser sexista, é mesmo verdade. Segunda foto, uma foto com super noise. Foi uma foto tirada sem luz nenhuma a um elemento preto de propósito para ver o que acontece. E outra foto tirada com muito noise. Muito, entre aspas, não era nada que fosse unworkable, mas é para testar a funcionalidade nova com 2 fotos diferentes. Uma sem luz, claramente sem luz absolutamente nenhuma, e a outra com luz, mas com noise na mesma, imaginando que vocês tinham estes settings estúpidos de 1/8000 a fotografar a f22. Portanto, era um setting estúpido e ok, não interessa. Vamos então começar pela foto de reconhecimento. Ora bem, temos aqui uma foto de uma pessoa. Ok, é mais bonita que o normal, mas se formos aqui aos masks, ele detecta logo uma pessoa. Até faz, se eu meter aqui o rato por cima, como vocês podem ver, o vermelho fica logo perfeito, ou muito perto disso. Clicando, o que é há novo aqui? Já havia tudo, até ao hair, e agora ao facial hair, daí eu dizer que era masculino, e clothes. Espetacular. Ora bem, como podem ver, ele já fazia tudo mais ou menos certinho, continua a fazer tudo mais ou menos certinho. O facial hair não está nada mal e as clothes também não está nada mal. Estes são umas masks, eu posso aqui criar aqui layers com elas as duas só para ver se efetivamente faz alguma coisa e para vos mostrar outra coisa. Agora, dentro das masks, vou só aqui nomeá-las. Barbicha. E esta é roupa McLaren. Voltamos aqui à máscara da barbicha e temos agora, pelo menos mais direto, a curve. Eu gosto imenso de trabalhar com curves. Gosto mais de trabalhar com curves do que com os sliders, se bem que não vai dar ao mesmo, mas dá para fazer quase o mesmo efeito. Se bem que a curve, para mim, é mais fácil de ajustar o brightness em cada ponto específico. Porquê? Clicando aqui nesta coisinha, ele mete o ponto e vocês puxam para cima ou para baixo. Se eu quiser uma parte mais clara, mais escura, como vocês podem ver, eu mexendo o rato aqui na barba, ele vai mudando os pontos ali na linha e depois é só clicar e ajustar. Então posso aumentar aqui a claridade numa parte mais clara e depois de ter baixado aqui numa parte mais escura. Vamos ver aqui a diferença, com 2 pontos não muito esticados, digamos assim, não estamos aqui a abusar e puxar assim, né? Isto estragava tudo também, Ctrl Z. Conseguimos logo dar aqui mais ênfase à barba e parece uma barba de macho, em vez de os pelos perdidos que eu tenho na cara. Portanto, é uma ferramenta que eu acho super útil ter aqui a parte das curves, acho muito interessante e acho que pode dar efetivamente para vocês melhorarem as vossas edições de mask. Vamos aqui à roupa, vamos fazer só um ajuste, só para ver se conseguimos aqui, vamos aqui mudar as cores. O laranja vai passar a ser o verde McLaren.
Pronto. Começamos com um casaco laranja, agora temos um casaco verde. Tem aqui uma falhazita pequenina, mas que facilmente com um brush a gente não quer mexer o brush, facilmente com um brush a gente corrige isso. Quita, não, está tudo bem, vamos dar aqui só um toquezinho assim, que é o glow do dedo. Já vi que temos aqui outra falhazita, mas são coisas que vocês com o brush podem facilmente corrigir, portanto, muito fácil e dá imenso jeito a nova mask de roupa. E agora, como vocês podem ver, outra coisa antes de me esqueça, eu como editei masks e como isto está fechado, vocês veem um pontinho por baixo, é para ele dizer que tem masks ativas. Se eu for a uma foto que não tem, não fica com o pontinho por baixo. É um tweakzinho, mas que a mim me vai dar imenso jeito para saber quais são as fotos que têm masks aplicadas. Outra coisa, vamos aqui alterar algumas coisitas nesta foto, só para eu vos mostrar. Vamos fazer mais para o outro lado. Sim. Vou botar aqui um bocadinho mais. Shadows. Agora temos aqui um olho. E o que é que este olho faz? Basicamente, se vocês clicarem, conseguem logo tirar, digamos assim, ver como é que ficava sem os ajustes Basic. Neste caso Basic. Aqui na Tone Curve a mesma coisa. No HSL a mesma coisa. Ou seja, temos aqui uma maneira fácil de ver como as coisas ficam. Como vocês podem ver, temos aqui ajustes, portanto, temos a bolinha por baixo. Se eu agora fazer um crop e o Get That Right, vamos ficar com a bolinha por baixo, certo? Passando à outra funcionalidade que a Adobe lançou e que eu acho que pode ser muito interessante, porque eu honestamente usava e continuo a usar, vamos ver se hoje muda alguma coisa. Usava o Denoise da Topaz, da suite, o Denoise, acho que é esse o nome, Denoise AI, mas hoje a Adobe lembrou-se e aqui na parte do detail temos Noise Reduction. Já tínhamos, antes tínhamos o Manual Noise Reduction, que eles chamaram agora Manual, ok, continua a funcionar como funcionaria antigamente, não é? A gente pode puxar este slider e basicamente tirar o noise todo, até me falhou a voz, mudar o contraste, pronto, isto era o que vinha antigamente, eu vou deixar a 0 para experimentar o Noise Reduction. Agora temos o Noise Reduction baseado em AI, eles fazem questão de especificar, portanto, vamos ver o que é que isto faz. Denoise. Ok, ele dá-me um slider com o amount de denoise. Muito bem. Vamos aqui puxar para trás. Muito bem. Vamos abusar um bocadinho. Vamos aos 75. Só para ver o que é que isto faz. E vamos enhance. Está a trabalhar, como podem ver lá em cima. Ele cria um novo fecheiro, como funcionava o Enhance normal e o Super Size, ou não sei das quantas, de Scale Up, blá blá blá. E o que é que ele fez? Vamos comparar. Vamos aqui comparar. Reference. Vamos aqui comparar, se calhar aqui a zona do chapéu do slash com a zona do chapéu do slash. Pá, não está nada mal. Muito honestamente, acho que o Topaz continua a ser um pouco melhor, mas tenho-vos a dizer que estou bastante impressionado com o resultado. Aqui nas letras não está nada mal. A máscara não tem grandes detalhes porque estava bem escuro. Tem aqui algumas coisas que dá para ver muito pouco. A compressão do YouTube vai matar isto pouco. Vai matar este pouco que dá para ver. Eu consigo ver aqui no meu ecrã, basicamente, se conseguirem ver aqui à esquerda com noise, à direita está exatamente igual, na mesma posição. Portanto, vamos ver se eu agora puxar aqui a exposure, consegui buscar os detalhes. Muito, muito bom. Consegui buscar os detalhes sem grande problema. Isto foi um abuso de exposure, obviamente, mas que ficou muito, muito bom. Só para comparação, vamos fazer a mesma coisa. Aqui subimos 2,4, vamos subir 2,4 e vamos outra vez ao reference, só naquela de coisa e tal. Pois é, meus amigos, isto faz alguma diferença, faz, não é? Se
calhar faz alguma diferença e ok, estou fã, vou se calhar em coisas mais simples começar a usar pelo Lightroom, só para não ter que ir a um software externo, porque o software da Topaz ainda me dá mais opções, obviamente, não é? Aquilo tem desde modelos de AI diferentes, quando é um landscape, quando é X, Y, Z. Aqui não, é muito básico, é sim ou não, sim, então siga. O que é bom ou mau depende daquilo que vocês quiserem fazer. Vamos testar a mesma coisa agora nesta foto. Portanto, esta foto tem também um ISO elevadíssimo, 32.000. Não é uma foto que seja unusable, muito pelo contrário. Acho que até não está má de todo. O YouTube deve piorar um bocadinho, obviamente, mas era algo que com o denoise manual se poderia facilmente corrigir. Portanto, para mim estaria bom assim. Era mexer um slider até aqui aos 40 e ok. Mas vamos fazer o denoise só para ver a diferença. Aqui se calhar vamos para os 50, não é preciso tanto, digo eu, com os nervos. Vamos pôr aqui. Ok, vamos então enhance. Enquanto ele trabalha, estava eu a dizer que eu pus estas duas fotos porque uma usei mesmo sem luz nenhuma, fechei store, fechei tudo, zero luz, zero, e foi tirada, foi a da máscara preta, e eu escolhi um elemento preto ainda para dificultar mais o resultado, digamos assim, para dificultar mais o trabalho do Lightroom. E aqui foi com muita luz, mas com ISO elevadíssimo, ou seja, ele tem detalhes de por onde ir buscar, digamos assim, o que está por trás do noise, não é? Enquanto no outro não havia luz mesmo, aqui havia luz, mas com um ISO absurdo. Porquê que eu experimentei os dois? Porque a maneira como o AI trabalha, dependendo do sistema, pode ser, em certos casos, ir buscar à net ou a uma base de dados que eles tenham. Não sei se é assim que a Adobe funciona, atenção, mas em alguns casos pode ser ir buscar à net detalhes para fill in aquilo que foi tapado ou está por trás do noise. Daí eu querer ter experimentado com um ficheiro, digamos, sem luz absolutamente nenhuma e um ficheiro com bastante luz. Vamos aqui comparar a luz então, vamos aqui pôr esta no reference e vamos abrir esta aqui. Porquê? Porque estas fotos têm cabos elétricos muito ao fundo e, como se pode ver, o Noise Reduction não removeu os cabos. Ok, não está perfeito, há aqui uma parte que fica um bocadinho escondida, mas os cabos estão muito, muito longe e é uma coisa difícil de o Noise Reduction saber se é ou não noise, basicamente. Porque se virem estes cabos, estes três aqui em baixo que estão mais perto, estão basicamente perfeitos em todo o seu comprimento. Muito, muito, muito bom. Sim, senhor. Tem aqui duas lixeiras que eu tenho que limpar na minha lente. Obrigado, não faz mal. Ninguém viu. Next. Mas está muito bom o update do Lightroom. Não vejo assim grandes falhas. Mesmo nas telhas, que poderia ser algo complicado a fazer. Perfeito. Aqui embaixo na erva, perfeito, nada a dizer. Ok, estou super contente. Adobe, belíssimo trabalho, está visto. Não vou editar estas fotos, não valem a pena. Foi mesmo só para testar o vosso, vou falar para a Adobe, o vosso novo denoise. Portanto, está muito, muito, muito bom. Foi um update que saiu assim meio pela calada, mas que é, pelo menos para mim, completamente necessário, completamente bem-vindo. E Adobe, ótimo trabalho e obrigado por terem feito isto, apesar de não terem feito assim um grande alarido, não é? Obrigado por terem realmente lançado um update extraordinário. Obrigado por terem visto mais um vídeo. Não se esqueçam, visitem pedrotomaz.pt, vão lá aparecendo umas coisinhas novas. Entretanto, pode ser que esteja lá algo que os fãs dos automóveis podem gostar. Não vou revelar mais o que é. Vou só dizer que vou fazê-lo ainda esta semana. Vou fazer a sessão fotográfica na quinta-feira. Portanto, para a semana deve lá estar. Estamos a falar que hoje é dia 18 de Abril. Portanto, para a semana do 25 de Abril, se eu não estiver a mentir a ninguém, a semana do 25 de Abril, já podem curtir lá uma cena que os fãs de automóveis vão gostar. Portanto, obrigado por terem visto mais um vídeo e até à próxima. Obrigado.